O assunto versa a teologia prática, a teologia pragmática, o dia a dia, evangelismo, libertação, essas coisas que muita gente nem acredita mais. Objetos podem ser moradas de demônios? Essa é a pergunta. Eu vou começar com o pastor Fabiano Faia. Considerações iniciais, meu querido amigo. Vamos lá, eu acredito que não, objetos não podem ser moradas de demônios, primeiro porque o objeto não tem vida, não existe ânima. São inanimados, não tem alma. Por isso não pode dar legalidade, né? Eu acho que para o diabo poder possuir, moral, enfim, precisa haver a legalidade. Conforme Efésios 4:26, a Bíblia diz: não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira, não deis lugar ao diabo. E aí quando você vai estudar o texto, você vai ver que lá tem amargura, ira, mentira, o homem que furtava não furte, enfim, comete uma série de atrocidades e isso dá lugar ao diabo e ali passa, né, para ter uma influência e possivelmente uma possessão. Então, precisa haver legalidade para o diabo morar. Então, não acredito que o diabo mora em objetos. Isso vem de uma prática pagã, na verdade, de quem pratica ocultismo, e acabou que meio que se infiltrou no meio da igreja esse tipo de cultura, né? Mas aí a gente vai discorrendo no meio do programa. Legal. Bom, então entendi. Para vocês entenderem, o pastor Fabiano Faia diz que objeto não pode ser morada de demônio. Pastor Vitor Couto. Bom, nós vamos ver que, à luz da Bíblia, nós temos várias referências, mais do que uma, que eu vou procurar desenvolver aqui, que objetos sim podem ser moradas de demônios. Eu acho que o pastor Fabiano disse algo interessante, que objetos são seres inanimados, que eles não possuem vida. Isso é um fato. Porém, é importante a gente entender o seguinte: uma pedra apenas é. Ela apenas existe. Uma planta, ela é e existe. Um animal, ele é, existe e sente. E um ser humano, ele é, existe, sente e pensa. O que acontece? Os demônios, eles são seres espirituais, que não têm corpos, e eles podem se incorporar em qualquer uma dessas categorias que eu falei. Seres humanos, animais, em qualquer uma dessas categorias. E é importante a gente frisar aqui na palavra pode, que denota possibilidade. A gente não pode falar, não, os objetos são moradas de demônios, é uma coisa. E outra coisa é nós falarmos, os objetos podem ser morada de demônios. E aí, uma palavra dita pelo pastor Fabiano interessante, é a palavra legalidade. Ou seja, para o demônio ter acesso, ele precisa ter legalidade para acessar aquela vida. Ora, quando é feito um pacto, um ritual satânico, ali está dando legalidade diante de um objeto para que o objeto possa aportar a presença daquele demônio e automaticamente cumprir o propósito para qual foi feito aquele pacto. Pois bem, aí o seu irmão disse que então que o objeto pode ser morada de demônio. Então está lançado o debate aqui. Você, meu irmão, minha irmã, que está nos assistindo agora, no carro, nos ouvindo, na sua casa, o que você pensa? Você pode entrar no Instagram da Musical FM, tem lá a enquete, não é? Objetos podem ser moradas de demônio, podem ser moradas de demônio. Em última análise, uma casa é um objeto, uma casa é inanimada, alguém mora numa Eu vou casa. chegar nesse ponto aqui. A questão é essa daí. Vamos desenrolar aí, pastor Fabiano Faia, manda. Então, aí a gente volta de novo para a questão do paganismo, né, do ocultismo. Essa ideia que o pastor Vitor está falando vem do ocultismo, né? Eu não encontro nenhum texto na Bíblia. Se o pastor tem, eu até quero ver esses textos onde objetos foram moradas de demônios. E aí a gente pode até começar a discutir em relação a isso. Porque eu não consigo fazer doutrina fora das escrituras. Eu não consigo acreditar em nada que não veja nas escrituras sagradas. E eu não vejo em nenhum momento das escrituras sagradas um objeto ser morada de demônios. Eu acredito que objetos podem ser usados como símbolos, o diabo se apropria da materialidade, mas isso não significa que ele mora no objeto. Isso não significa. Agora, se a gente encontrar nas escrituras algum tipo de doutrinação que mostra para nós isso, aí a gente começa a conversar de outra forma. O senhor crê que um objeto pode ser morada de Deus? Não. E nem no Antigo Testamento? Não, nem no Antigo Testamento. O que o senhor diria da Arca da Aliança? A Arca da Aliança era um objeto onde Deus vinha para o homem, não para a arca.
Vamos entrar pela O dialética? homem entrava o homem estava diante de Deus. A arca era um símbolo. Deus não morava na arca. O pastor acredita que Deus morava na arca? Deus, ele mora em todos os lugares, uma vez que ele é onipresente. Todavia, ele disse que se manifestaria ali. Então, a arca não era apenas um símbolo sem nenhuma conexão com aquilo que ele apresentava. Então, por exemplo, é importante a gente separar aqui 3 coisas: o signo, o significante e o significado. Então, o que é o signo? O signo é a combinação entre o significante e o significado. Por exemplo, significante é uma forma perceptível do signo, é uma imagem, é o símbolo, a questão visível. O significado é a ideia ou o conceito. Então, por exemplo, para não ficar muito abstrato, quando eu falo a palavra sol, o que é a palavra escrita sol, S-O-L, é o signo. O desenho que eu faço do sol é o seu símbolo. E a ideia que eu tenho, que eu penso sobre o sol, é o seu significado. A Arca da Aliança não era apenas um objeto que era um símbolo de um significado. Não era apenas símbolo da presença. A arca carregava a presença. Havia uma conexão entre o significante, arca, e o seu significado. Não é à toa que a casa de Obed-Edom foi abençoada porque a Arca da Aliança estava na casa dele. Não é à toa que quando o povo de Israel ia para algumas batalhas, a arca era levada porque ali a presença de Deus estava sendo manifesta. Então, trabalhando por analogia, assim como eu tenho a Arca da Aliança, que carregava a presença de Deus, também pode ter objetos físicos que carregam a presença de um demônio. Então, mas a ideia é a questão de fazer morada. Eu não acredito que Deus morava na arca. Essa é uma grande diferenciação. Tem que prestar atenção na temática do debate. Um objeto pode ser usado como influência, uma consagração demoníaca, mas isso não significa que o demônio mora no objeto. Assim como a arca não era uma casa onde Deus morava. Entende? Não tem base, fundamento bíblico para dizer isso. A própria Bíblia diz, o Senhor diz, o céu é o meu trono, a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa vocês me edificarão? Nós não podemos edificar casa para Deus morar, não existe. Entende? Então, com esse argumento que eu quero construir, porque a temática é que se os objetos podem ser moradas de demônios. E aí eu acho difícil nós Mas o encontrarmos irmão base pra isso. acredita, aí tudo bem, eu tô entendendo. Até o pessoal entrou aqui pela questão meio dialética, forçando aqui a resposta. É porque esse conceito é um conceito pagão de quem pratica ocultismo. Deixa eu te perguntar. Que tem um demônio que mora num boneco, que tem um demônio que mora no voodoo, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, pastor Fabiano Faia, para você desenrolar a questão aqui, até ampliar a questão do debate. O irmão acredita na possibilidade, por exemplo, de uma família de pessoas endemoninhadas e que eventualmente tenha lá uma imagem consagrada ao inimigo, eles chamam de outra coisa, e ali pode ter um demônio dentro dessa imagem, ou na imagem, ou no entorno, como especifica, mas ali, na imagem. Eu não acredito que o demônio fica dentro da imagem. Eu acredito o demônio que age por trás da imagem. Qual é o símbolo da imagem? Então é questão de localização. Exatamente. A idolatria em si não é a imagem. O pecado da idolatria não é a imagem de escultura. É o que está por trás da imagem de escultura, que é o símbolo da idolatria. Então quem tem uma imagem de escultura hoje tem para saciar o próprio ventre. Por isso que tem deuses, né, para saciar necessidades específicas, né? O santo casamenteiro, o santo da causa X, da causa Y. No fundo, quando uma pessoa se dobra diante da imagem, o Deus dela não é a imagem, o Deus dela é o próprio ventre dela. Então, o demônio que age por trás disso, age por trás do significado, do propósito, do engano, e não propriamente um material de gesso que foi ali feito por mãos humanas. Pastor, posso fazer uma pergunta, pastor Fabiano? Imagina um terreiro, um ambiente lá onde é consagrado aos demônios, onde eles fazem os cultos paganizados. Certo. Só acredita que os demônios podem morar ali dentro daquele ambiente, ou aquele ambiente nada é, em termos de presença? O demônio não mora no ambiente, ele mora em pessoas, a influência de pessoas que estão ali. Não é um ambiente. Se você tem um terreiro num lugar, esse terreiro muda de lugar,
os demônios que estão ali vão junto com aquelas pessoas, porque não é o ambiente. E as o pessoas... ambiente ele passa a ser normal. Qualquer pessoa poderia morar naquele ambiente que antigamente foi um terreiro, que nada aconteceria. Então, eu não consigo encontrar nenhuma base bíblica, a não ser se eu for vasculhar o ocultismo, as práticas ocultas, que eles vão trazer base ou princípios que não estão na Bíblia, para dizer que os demônios moram numa casa, moram num quadro, moram num ursinho de pelúcia. Não consigo ver. Por que Deus mandou o povo de Israel, ao adentrar na terra dos cananeus, destruir tudo? Quando Moisés pega o bezerro de ouro que foi construído, Moisés diluiu totalmente aquele bezerro de ouro. E ora, ouro é um valor, é algo muito precioso. Você poderia reutilizar, derreter o ouro e reutilizar para outras coisas. Falar, não, agora a gente vai consagrar isso aqui. É simples. Por que Deus mandou destruir tudo, até os objetos? Por conta de princípios. Eram objetos usados para idolatria, mas o demônio não mora no objeto. O objeto era usado para aquilo. Assim como livros foram queimados em praças públicas, que através daqueles livros se praticavam mágicas, né, e feitiçaria, não significa que os demônios moravam no livro. Significa que aqueles livros eram utilizados, e para que aquele povo não caísse na tentação de voltar àquele mesmo lugar, era queimado, era destruído. Então, eu não consigo ler nas escrituras que, por exemplo, as imagens foram queimadas porque demônios moravam ali. Você resolvia o problema, queimava a imagem, matava o demônio, só que o demônio não morre ali na fogueira, né? É isso que acontece. Quando você vê nas escrituras Deus mandando adentrar a terra lá dos cananeus, Deus fala assim, destrói tudo. Inclusive os objetos tinham que ser destruídos, tudo, porque estava tudo contaminado. Estava tudo contaminado. Sodoma e Gomorra, Deus acabou com tudo. Então, o que acontece? O objeto, eu não posso falar assim, todos os objetos, ou a maioria dos objetos, são moradas de demônios. Mas eu creio que, da mesma maneira que o apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 11, a seguir, em que os lenços de Paulo curavam os enfermos, por que os lenços do apóstolo Paulo curavam os enfermos? Mas aí o texto não está dizendo que Paulo dava, é o que o pessoal cria. Não, tudo bem. Não é Paulo que dava, não, né? Tudo bem. Inclusive, eu sou totalmente contrário à comercialização desse tipo de evangelho. Se torna simonia, né, irmão? Isso. E aí vira um amuleto, comércio da fé. Onde alguns pastores pegam, irmãos, eu vou consagrar aqui uma água, um feijão, alguma coisa. E ao consagrar essa água ou feijão, você vai comprar aqui por X valor e isso vai curar você. Isso é abominável. Isso novas relíquias católicas, é um comércio da fé. Agora, a Bíblia deixa claro que os lenços do apóstolo Paulo, as pessoas pegavam e encostavam no enfermo e eles eram curados. Por que aqueles lenços curavam as pessoas? Porque eles, em alguma medida, portavam a presença. De Deus? De Deus. Quem é que vai curar? Do apóstolo Paulo. A unção que estava sobre ele, porque aquilo, em alguma medida, portava a presença. E aí eu quero até perguntar sobre a questão da Santa Ceia. Para o senhor, os elementos, cálice, o pão, o que eles são no momento da consagração? Apenas cálice? Eu tô achando que o pastor Fabiano Faia está sendo sabatinado aqui hoje. Mas deixa eu só falar a opinião dos nossos teleinternautas. A pessoa que está aqui no meu Instagram, se você quiser mandar uma mensagem de áudio, qual é a sua opinião? O tema é o seguinte, objetos podem ser morada de demônio? E aqui, pastor Fabiano e pastor Vitor, eu quero interpretar para vocês a palavra morada. É óbvio que não quer dizer que o demônio fez contrato, pagou aluguel e o cara vai embora, ele fica ali. Está dizendo o seguinte, que aquele objeto pode ser portador de um demônio em determinada circunstância, não se deve, pode, em determinada circunstância, é isso. Como um amuleto, paganismo na vida de alguém e o cristão que está lá possa ter, vou dar um exemplo, uma revelação, isso aqui é coisa do inimigo, do diabo. Tem que jogar fora. Consagrado, tem que desfazer. É mais ou menos por aí que a banda acho que deveria tocar, por causa que isso é um trabalho de libertação que muita gente faz. E aí que vocês entrem nesse conceito, se está certo ou está errado. Agora, o Cícero diz assim, sim, concordo, eu era macumbeiro e tinha uma tranqueira onde eu oferecia oferenda. Troqueira, acho que é isso. Tem coisa que não precisa estar na Bíblia para ser real, opinião dele, tá? A palavra volta com o pastor Fabiano. O David, eu acredito que sim, porque a Bíblia fala sobre o povo de Israel adorando a imagem do bezerro de ouro, tá?
A Bíblia também não diz que a mãe tinha demônio. Diz que adorava, mas não diz que tinha demônio. Exatamente. Ó, o Tiago o Tiago Destro diz: signo, significado e referente significante é redundância. Tá dizendo, o Tiago Destro que tá aqui, ele é advogado, ele tá dizendo aqui. Não é. É só ele... Pastor da Assembleia de Deus, viu? É só fazer uma pesquisa. Signo, significante e significado. São termos diferentes. Fábia Moreira, morar no sentido de habitação não existe, tá? Mas influência maligna ou maldição no objeto existe. E eu gostaria até que vocês entrassem por aí, para vocês, né? Porque às vezes é entender o que a palavra morada. E pode. O Tiago Destro, se não acredita que o demônio possui imagens, não pesquisou sobre o baixo espiritismo. Mas nós estamos falando de cristianismo, não de baixo espiritismo. E aí, questão, como é que você lida com esse negócio, pastor? Então, é exatamente, por exemplo, o irmão aí que fez parte da Umbanda. Você vê que ele vai trazer a experiência daquilo que ele viveu lá. E é o que aconteceu assim com muita gente hoje no meio evangélico, que traz as experiências do ocultismo para dentro da igreja. Pô, tem pastor que chama demônio pelo nome. Tá. Nome que foi dado aonde? No centro de Macumba. Você já viu tranca-rua na Bíblia? O texto bíblico diz que não pode tomar nome, né? Pois é. Tá então as pessoas colocam tranca-rua, chucaveira dentro da igreja, chamando pelo nome. Aqui não, varão. Não pode falar? Não, você até pode, eu só não... Aqui é só pelo Jesus. Vai lá. Então, isso é uma prática que vem do ocultismo. É óbvio que quem tem imagem de escultura e se converte a Cristo, ele vai jogar fora, ele vai queimar, ele vai quebrar, vai chutar, vai quebrar, não presta mais. Assim como quem estava nas drogas vai pegar a droga e vai jogar fora. Assim quem se converte e tem uma mudança de vida vai pegar tudo aquilo que era do pecado, tudo aquilo que não é dos princípios e os padrões de Deus e vai queimar, vai jogar fora, vai jogar no lixo. É isso. Não foi queimado porque tinha um demônio dentro. Porque senão, se fosse queimava o demônio, não resolvia. Deixa eu te contar uma história. Não resolvia. Então não é isso. Servo de Deus, eu vou te contar isso. Aqui eu vou te contar, porque eu sou crente há quase 40 anos. Você sabe, né? Eu sou veterano, né? Experiência. E eu sou neto na fé de uma mulher chamada missionária Odila. E ela tinha um tambor, irmão, você vai ter que explicar esse negócio. Um tambor, porque ela fazia muita obra de libertação. E um dia ela jogou nesse tambor aí um Buda. De uma pessoa que precisou de libertação, a pessoa estava endemoniada. Foi liberta, ela jogou, vamos queimar tudo isso aqui. A estátua pulava, sozinha, dentro do fogo, pulava. Pum, pum. O que era? Porque a questão é o seguinte: o cristianismo não precisa disso, mas essas coisas existem, eles podem, essa questão, mesmo no paganismo, e nós como crentes podemos ter o discernimento de repreender. Eu tive uma situação perto de onde nós morávamos, uma vez, de um pastor que me disse que viu saindo e se escondendo ali atrás de um objeto. Eu não vi, ele disse que viu. Como é que é isso? Eu gostaria até de contribuir com essa questão. Porque... Isso é experiência, né? Doutrina. Isso. Eu até gostaria de contribuir com a experiência pessoal. Eu sei que a gente não pode fazer doutrina a partir da experiência. Não. Mas a gente também não pode pegar a experiência e jogar na lata do lixo como se nada fosse. Então, à luz dos textos bíblicos, nós estamos estudando. Eu, por exemplo, já ganhei um presente. E uma certa feita estava em casa e, de repente, comecei a perceber situações diferentes dentro de casa. Tanto eu quanto minha esposa. E nós começamos a orar em cômodos da casa e chegamos a um determinado cômodo com um determinado objeto e ali sentimos que tinha algo diferente naquele objeto. O que nós fizemos? Queimamos o objeto, jogamos fora na rua, queimamos e voltou tudo ao normal. Então eu creio que os objetos podem se apoderar que os demônios podem se apoderar de objetos. E aquele objeto é um portal para fazer mal e destruir a vida de pessoas. Por exemplo, uma pessoa que ganha um colar de presente, ganha alguma coisa que foi consagrada aos demônios, que foi oferecida aos demônios. Se a pessoa não tiver em Cristo, e acho que isso é um ponto importante, porque quando você está em Cristo, você não pode ser possesso. Você pode ter retaliações. A gente até pode explicar isso depois. Mas se a pessoa não tiver em Cristo, ela pode ficar com a vida amarrada, endemoniada, por conta daquele objeto. Uma comida, por exemplo. Por que eu perguntei a questão da Santa Ceia? Uma comida oferecida aos demônios, quando ela é ingerida por alguém que não tem Cristo, aquela comida pode se tornar um elemento de possessão demoníaca. Uma legalidade, como foi dito no começo, para que o demônio se apodere daquele corpo. A gente tem experiências de pessoas
que comeram algo sacrificado aos demônios e que por conta daquilo estavam com a vida amarrada. Não sei se de repente alguém que está ouvindo já teve algum tipo de experiência com isso, ou consigo mesmo ou com outro, puder até mandar e comentar aí no chat. Mas o que a gente fala sobre a ceia? Aqui eu quero pegar um elemento da ceia. A ceia, nós temos dois símbolos, dois elementos ali na ceia, né? O vinho e o pão. Esses dois elementos, a gente não é da doutrina católica, que entende que o pão e o vinho, no momento da oração, se torna o corpo e o sangue de Cristo. Isso seria a transubstanciação. Eu também não creio no pensamento luterano da consubstanciação, de que o pão, o Espírito, Deus está presente ali no pão, no sentido de que Bênção inerente. Isso. E também não creio no pensamento zwingliano, que é apenas o pão e o vinho apenas são símbolos sem nenhuma conexão com aquilo que aponta. Eu creio muito no pensamento reformado de que o pão e o vinho manifestam a presença de Deus ali. No momento da consagração, aquele pão, eles têm a propriedade pão e o vinho a propriedade vinho. Só que ele não é mais qualquer pão e ele também não é mais qualquer vinho. De maneira que eu não posso pegar aquele pão... Segredo do sacramento. Eu não posso pegar aquele pão e aquele vinho simplesmente no momento da consagração e tratá-lo como se fosse qualquer coisa. E aí é onde a gente entra até a questão da experiência. Eu creio que no momento da administração da ceia, quando alguém ingere o pão ou o vinho, por uma oração, Deus pode curar um doente a partir da participação na Santa Ceia. Porque aquele pão e aquele vinho está portando, em determinada medida, a presença de Deus. Bom, o pastor Vitor foi extenso, então na volta você pode ser extenso também. Deixa eu só ouvir. Porque tem gente no WhatsApp aí, mandou, né? E o pessoal está comentando, ó. O professor Fábio Rodrigues disse que parabéns, tema interessante, o professor Fábio Rodrigues. Vamos lá, manda aí, vamos ver o que o pessoal pensa. Voltamos com o pastor Fabiano Faia. Fábio de São Paulo, gostaria de opinar. Gostaria de dizer que o ídolo não é nada em si, pau, madeira, gesso, isso aí não é nada, é oco. Então não tem como demônios, entre aspas, se esconder em madeira, gesso. O demônio está na cabeça, na mentalidade das pessoas que imaginam, idealizam e vivem nessa paranoia. Um abraço! Shalom, irmãos da Rádio Musical FM, sou Jardel, lá já Rio Grande do Sul. Um grande abraço a todos os debatedores. Deixando a minha participação, o texto em Coríntios, onde Paulo fala de que aqueles que estavam sacrificando a ídolos estavam fazendo sacrifício a demônios. Então Paulo está deixando claro de que essas questões de imagens, objetos, aí quando são consagrados, são feitas alianças, pacto no mundo espiritual, e nesse caso aí, como Paulo está deixando bem claro, é feito com demônios, tá certo? Então, há sim uma correlação, uma coisa com a outra, sim. Não podemos ser ingênuos também para negarmos essas questões. Deus abençoe a todos, um abraço! Gente, e no Instagram tem mais? Tem? E no Instagram, tem mais? No Instagram tem um monte de... O pessoal tá feroz aqui com vocês. Mas nós vamos ao intervalo, só lembrando aqui, o Thiago Décio tá mandando mensagem. O Aylan está dizendo: eu penso que muitas igrejas estão caminhando para a simonia, sincretismo, por crer em objetos do que crer na Bíblia. Mas não é essa a questão aqui. A questão é: objetos podem ser morada de demônio, ou o demônio está no objeto? Essa é a questão, não é? Não estou falando de contrato de locação, não é isso aí. O Gonçalves, morar significa estar, então eu acredito que sim, até em alimentos, por isso oramos e abençoamos tudo que ganhamos. Isaías, acredito que demônios não moram em objetos, mas ter manifestações em objetos existe.